Começamos mais um Pod Integrativo. Meu nome é Thaís Sodré, estou com a doutora Samantha, médica psiquiatra, e a fisioterapeuta integrativa Mariana Sotan. E hoje vamos começar com um tema que eu acho que interessa bastante gente, que é o transtorno de déficit de atenção. E me diz o que é isso, Samantha? Bom, na verdade, o nome do transtorno é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É uma patologia que está sendo muito falada, porque muitas pessoas, elas acreditam que elas têm, né? Mas, na verdade, elas apresentam alguns sintomas, a grande maioria, né? Porque o também conhecido como TDAH, ele apresenta alguns subtipos, né? Então, infelizmente, foi colocado no mesmo nicho pessoas com doenças um pouquinho diferentes uma das outras, né? Então, assim, o TDAH, ele existe as pessoas que são predominantemente hiperativas, as pessoas que são predominantemente desatentas e as pessoas que apresentam também sintomas mistos de ambos. Tá? Então, tem uma diferença aí. Então, são 3 classificações. Sim, seriam 3 subtipos do TDAH, né? Lembrando que o hiperativo, ele é mais comum, o predominantemente hiperativo, ele é mais comum em meninos. E o predominantemente desatento é mais comum em meninas. E as características de cada um, qual você consegue, como que é classificado? Como é que faz para distinguir? São diferentes, né? Claro que, assim, o misto, que é esse terceiro tipo, ele vai apresentar um pouco dos dois, né? Mas o hiperativo, ele é muito comum já aparecer na infância bastante discrepante, porque é aquela criança que ela não para, tá? Lembrando que, assim, é normal de criança não parar. A criança tem que ser feliz, a criança tem que brincar, tem que pular, tem que jogar, tem que, né, participar. Mas a questão é que quando é um excesso. Então, é uma criança que quando os pais ali, o responsável, orienta ela a parar, ela fica quieta, ela não consegue. Ela é uma criança que tem dificuldade em obedecer normas, regras, né? Na escola, ela não consegue parar na cadeira, né? Ela não consegue prestar atenção nas atividades, ela não consegue ter um comportamento que é esperado para uma criança, né? Então, ela vai na casa das pessoas, ela pula no sofá, ela sobe, ela pula de um lado para o outro, ela mexe em tudo, ela é muito bagunceira, ela é muito desorganizada. Porque, assim, o TDAH, ele até então era considerado uma doença do neurodesenvolvimento, né? E, assim, o que isso quer dizer, né? Neurodesenvolvimento. É que no desenvolver da parte neurológica, desde o embriãozinho, né? Na barriguinha da mamãe, ele já começa a ter uma formação um pouco diferente, né? Dizem em fechamento do tubo neural, que não foi fechado corretamente. Tem várias teorias, tá? Mas, hoje em dia, o que a gente vê são adultos, principalmente na minha prática clínica, que desenvolveram TDAH depois. Então, será que isso é mesmo um TDAH? Apesar dos sintomas serem bem parecidos, e né? tem um gatilho, né, para começar a ter esse transtorno, assim, depois de adulto, ou você ainda não tem pesquisa, não tem, Até ou na sua visão Thaís. clínica? Assim, ó, tem pesquisa sim, tá? Tá começando agora pesquisas que estão confirmando que as intoxicações, né, por metais pesados presentes no agrotóxico, no ar poluído, nos produtos químicos, principalmente chumbo. Chumbo já tem estudo já. Alumínio também, Mercúrio. né? Mercúrio, arsênico. Tudo isso, como prejudica bastante e intoxica as funções neuropsiquiátricas, né? Então, a gente vai ter um problema na cognição. E a cognição, ela tem a ver com desatenção, problema de foco, concentração,
sensação de bem-estar também agora entrou também nessa parte cognitiva. Que essas são as causas desse comprometimento, desse transtorno. Seriam causas hoje em dia, por exemplo, no autismo, a gente tem falado em autismo retrógrado, que quer dizer o quê? É uma criança que teve um desenvolvimento normal e chega uma faixa etária, ela começa a apresentar comportamentos autísticos. No TDAH, a gente tem visto isso na prática clínica. Pessoas que tiveram um desenvolvimento normal e que de uma hora para outra começam a apresentar sintomas de desatenção, mas isso, esse transtorno de déficit de atenção que acontece numa fase mais posterior, esse provavelmente a causa é por intoxicação. Inclusive agora, pós-pandemia, né? Porque o Covid, ele causa problemas cognitivos que são bem parecidos com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Nossa, que interessante. Só que, assim, nesse caso de intoxicação, a gente não vai ver pessoas hiperativas, tá? A gente vai ver mais aquela predominância de desatenção. E quais são esses sintomas de desatenção? Porque... Tá. É assim, ó. Vou falar um pouquinho primeiro do hiperativo, como eu falei, né? Aquela criança que pula e tal. E ela vai ter também problema de foco, de concentração, de não obedecer regras. Também vai ser uma criança que é muito impulsiva, então às vezes explode, não tem muito controle sobre as emoções. E isso no caso do predominantemente hiperativo. Já no predominantemente desatento, a gente vai ver uma pessoa que tem muita dificuldade em se organizar, uma pessoa que tem muita dificuldade em fazer coisas burocráticas e manter a atenção. Por exemplo, uma criança que não consegue prestar atenção no que o professor está falando. Questão do foco? Do foco bastante, da concentração, da atenção. E uma coisa que acontece em ambos são problemas nas funções executivas. Então, por exemplo, você vai falar ali para a pessoa fazer o seguinte: olha, vamos supor, você vai limpar a casa. Então, ela sabe que ela tem que pegar uma vassoura, que ela tem que varrer, que ela tem que juntar o lixo e jogar na lixeira. O que ela vai fazer? Provavelmente, ela vai varrer e vai deixar na pá. Ela não consegue concluir uma tarefa. E é muito desorganizada. Então, na criança, é mais fácil de você ver. Porque é uma criança que tem o caderno todo desorganizado. Não é aquela criança adora usar canetinha, né, colorida, né? Você vê que é uma criança que não gosta de deixar bonitinho o caderno, que a letra é desleixada, que a mochila é bagunçada, ela não consegue cumprir os prazos, ela não consegue fazer agenda, ela não consegue se programar para a prova, né, para as atividades escolares, ela não tem essa organização. E isso no pós-Covid, como que você observa essa parte? Essa parte eu não vejo tanto, tá? Eu vejo mais... O hiper. Eu não vejo o hiper e eu também não vejo a dificuldade de organização. Tá. Mas as pessoas se queixam bastante de memória, de desatenção e de falta de foco, que é a questão da parte cognitiva que o Covid prejudica. Não só o Covid, como as vacinas também, né? Saiu um estudo agora, recentemente, confirmando que também as vacinas também causam alguns problemas na parte cognitiva também. Então, muita gente tem me procurado com a certeza de que tem um TDAH. Então, isso que eu ia te perguntar, porque assim, todo mundo, por já estar bastante conhecimento da maioria, eu falo, eles todos classificam. E aí, assim, para você, como que é essa classificação? Como é esse diagnóstico? Ou se a gente pode falar que é um diagnóstico ou se é um dado clínico mesmo de sintomas? Assim, algumas pessoas, elas já chegam com o diagnóstico pronto. Aí eu falo, não, calma, vamos lá. vamos fazer uma anamnese bem minuciosa. Quando é TDAH mesmo, e como é uma doença do neurodesenvolvimento, a gente percebe que vem desde a infância. Então, tudo isso que eu tô falando é para o diagnóstico. Certo. Não basta chegar um adulto e falar, eu tenho um problema de foco, de atenção. Tá, mas a pessoa trabalha, a casa dela é arrumadinha, ela tem um casamento, ela conquistou várias coisas na vida dela. Aí você já desconfia, você fala, não, será que essa pessoa tem mesmo? Porque, né, como é que ela conquistou tudo isso, né? Será que ela já fez terapia? Será que ela já... E aí você vê que talvez não seja bem um TDAH, seja mais um problema de cognição mesmo, né?
Então, você vai fazendo esse rastreamento aí dos sinais ao longo da vida e tem exames? Tem, Thaís, tem sim. Uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente fica na dúvida também, né? Principalmente quando a pessoa não tem um histórico infantil muito bem definido, assim, aí é importante a gente solicitar uma avaliação neuropsicológica, que é feita por um neuropsicólogo, né? E nessa avaliação neuropsicológica, gente, é muito importante falar isso, porque assim, das avaliações neuropsicológicas que eu pego, o QI dos pacientes com TDAH é muito superior. Olha. Então, é engraçado porque eles se sentem pessoas limitadas. Só que a inteligência de quem tem TDAH é muito superior à média. O QI é muito superior à média. Quando você pega uma avaliação neuropsicológica, você vai ver o quê? Que é só na questão da função executiva que a pessoa tem problema. Então, é de executar coisas chatas. E eu digo chatas por quê? Porque o TDAH, a pessoa que tem TDAH, seja qual for o tipo, ela tem uma questão do hiperfoco. Que é o quê? É como se você vai fazer uma coisa legal para você vai produzir dopamina. E você vai ali focar... Dopamina e noradrenalina. A pessoa ela vai focar e vai fazer aquilo muito bem feito, porque aquilo dá prazer para ela. Agora, quando você pega uma coisa que não dá prazer, ela não consegue fazer. Por que ela não consegue fazer? Porque ela já usou toda a dopamina dela e agora ela tem que esperar o corpinho dela voltar a produzir novamente para ter aquela reserva para ela conseguir fazer de novo aquela tarefa chata, no caso, né? Entendi. Então, a avaliação neuropsicológica, ela mostra isso. Ela mostra que tem um déficit muito grande na função executiva, mas em várias outras coisas ela está super bem. E o que a gente vê também nessa avaliação neuropsicológica, que veja bem, gente, não é obrigatório fazer, mas é muito interessante que se faça. A gente percebe que essas pessoas com TDAH, elas têm um pouquinho mais de chance de desenvolver depressão. Mas não é por uma questão neurofisiológica que elas desenvolvem. Não é porque falta dopamina, não tem nada a ver. Não é. A questão é o seguinte, é que elas começam a se achar improdutivas. Porque como elas não têm essa... finalização, conclusão das tarefas. Exatamente. Elas, por exemplo, é uma pessoa que muda muito de faculdade, não sabe que curso que quer, tem um poder de decisão um pouquinho difícil, né? Porque, eu quero muito fazer isso. Aí vem aquela dopamina, daqui a pouco baixa aquela dopamina, aí ela já não quer mais, aí ela vai para outra coisa, e tá sempre meio que mudando, né? Isso não é regra, tá? Mas às vezes pode acontecer. E aí, o que acontece? Ela começa, por conta de uma pressão mais social, da sociedade no todo mesmo, se achar inútil, se achar que nunca vai conseguir conquistar nada e etc. Mas, na verdade, é porque ela não está sendo bem direcionada. Porque a pessoa com TDAH, desculpa se eu estiver falando muito, porque eu me empolgo de falar desse assunto, porque é um assunto muito interessante e tem muita procura e muita gente falando hoje em dia, assim, né? Sim. Mas, assim, ela tem muito mais dons artísticos do que... Você colocar uma pessoa com TDAH para fazer, por exemplo, engenharia, arquitetura e coisas, assim, de exatas, ela não vai conseguir mesmo, porque o hemisfério direito dela, ele tá muito mais aguçado. Então, ela tem muito mais dons artísticos. O hemisfério esquerdo, ele conduz ao quê, assim? A lógica? O hemisfério esquerdo, ele é emoções que a arte traz isso. Não, mas a predominância do hemisfério direito, ela deixa que a pessoa ela tenha mais dons artísticos, tá? Ela é uma pessoa... e o hemisfério esquerdo, ele é mais razão. Desculpa, eu confundi. O hemisfério esquerdo é mais razão. E acho que é isso mesmo. Mas, assim, a predominância do lado direito, a pessoa ela tem mais dons artísticos. Isso é uma coisa que eu posso te afirmar. E esse exame, ele é viável para as pessoas que você estava falando? Assim, é um exame um pouco caro, tá? O convênio, ele não cobre. Porém, a gente sabe que é lei, o convênio, ele tem que reembolsar, pelo menos, né? Se não tiver um profissional ali pelo convênio... Conduzindo, né? Fazendo toda essa verificação para levar ele para fazer, né? E as terapias... Já a terapia, tem convênio que cobre, sim, que é a terapia cognitivo-comportamental. É a mais eficaz
para pacientes com essa patologia. E qual a diferença desse tipo de terapia, né? A cognitivo-comportamental. Por que ela é escolhida nessa patologia? Porque a terapia comportamental... Lógico, eu não sou terapeuta comportamental, um terapeuta vai conseguir explicar muito melhor. Mas ele trata do comportamento mesmo. Então, existem tarefas, existem... né? Eles vão colocando... São tarefas, né? Então, assim, eu sou formada em terapia cognitiva comportamental. Nossa, essa você não sabia! Gente, esse trio é incrível. Só novidade. É que aqui é quase mãe de santo, né? Se reunir as 3, resolve tudo. É porque a gente vai identificar, vai fazer essa correlação com eles entre as ações, os pensamentos, né? Então, quando a gente verifica com ele, coloca a tarefa para ele praticar e ele fazer essa percepção, então é quase um exercício que a gente faz com o músculo, né? A gente não vai lá exercer o músculo e fortalecer aquela parte do músculo. Também a gente vai identificar aquele comportamento, aquela ação que vem diante de um pensamento que aí vai gerar uma emoção e vai virar a ação. Então, quando a gente identifica esse pensamento, essa cascata que eu falei, a gente vai trabalhar nessa mudança da ação. E aí, quando ele consegue colocar a ação e a gente trazer essa consciência, né, do pensamento, de fazer uma resiliência com esse pensamento, ele vai começar a sentir a diferença. Então, é uma ação mecânica, primeiramente, para que a gente vá conversando na terapia a observação da emoção, para tirar aquela emoção que está como crença, que a gente fala, né? Que já está enraizada, que ele acreditou como verdade. Então, quando a gente começa a colocar essa prática, é simples, né? Quando a gente fala que eu falo para o cliente, eu falo assim, vamos anotar todos os dias que você faz atividade física, eles acham uma bobeira, e essa é uma técnica cognitiva. Quando ele vai registrando que ele está fazendo atividade, aí um dia não, um dia sim, aí ele começa, cada um tem o seu estímulo, e ele começa a ver, nossa, mas eu preciso fazer mais. Às vezes ele está até fazendo mais, só que ele chega, se ele não anotou, ele fala assim, Thaís, eu não fiz nada de atividade física. Quando vem a anotação, que é essa prática que a gente traz da terapia cognitiva, que é fazer esses exercícios de validação, isso começa a pessoa trazer essa confirmação de que está mudando. Então, por exemplo, a Samantha falou, ele acha incapaz. Mas quando ele vê que ele está fazendo as tarefas e que ele tem o poder de mudar, ele fala, opa, peraí, se eu conseguir até A, até B, então agora vamos para o B e o C. E aí isso vai dando mais confiança na mudança do comportamento. Isso é interessante, você está falando, porque isso aí que você está falando é sobre neurogênese e sinaptogênese. Porque quando você, neurologicamente, né, quando você consegue criar um novo hábito, né, quando você consegue, através da terapia, criar um novo hábito, você está criando novas sinapses. E aí o seu circuito neuronal que faz você agir daquela forma, ele também começa a mudar. Interessante o exemplo que você deu sobre a atividade física, porque a atividade física, ela produz, é a única coisa que produz uma substância que é extremamente sinaptogênica, né? Ou seja, que ela produz novas sinapses, né? Que é o BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral. Esse fator neurotrófico cerebral, ele é produzido no músculo, só que ele atravessa a barreira hematocefálica e ele age no cérebro, produzindo neurogênese e sinaptogênese. Por isso que uma das bases do tratamento do TDAH é a atividade física. Olha que interessante. Olha, então a gente já falou em 2 tipos de tratamento, né? Quais mais? Assim, na minha prática, o que eu faço, né? É claro que, assim, depende muito da causa, né? Desse TDAH, né? Quando são sintomas cognitivos, que a gente conversou aqui, por intoxicação, por Covid, por uma neuroinflamação, também, né, um organismo muito inflamado, obviamente que os neurotransmissores não vão ser produzidos, não vão conseguir ser utilizados, né, e aí você vai acabar tendo sintomas também like TDAH, né, mas quando é uma doença
quando é a doença mesmo ali do neurodesenvolvimento, existem várias técnicas que a gente pode usar para tratar, né? Não é uma coisa assim, eu tenho TDAH, logo vou ter que tomar metilfenidato, por exemplo, que é o que é prescrito largamente, assim, né? Que é a Ritalina, né? Sem querer falar nome comercial, mas é o que todo mundo conhece, que é o metilfenidato, ou lisdexanfetamina, que é o Venvance, ou Concerta, né? Na verdade, a gente utiliza essas medicações quando é um estágio muito grave. Então, você diria que não é um tratamento, por exemplo, a questão da Ritalina para todos? Não é para todos. Você imagina que o TDAH ele é um espectro. E essa pessoa, quando ela vai amadurecendo, e o cérebro ele está em neurodesenvolvimento até os 25 anos de idade. Extremo. Ele está se desenvolvendo até os 25 anos de idade. Depois disso, isso cai um pouco, mas ainda existe condições de neurogênese e de sinaptogênese também, né? Inclusive, o canabidiol, Thaís, que a gente fez também um pod sobre isso, ele também tem estudo já comprovando que ele auxilia na neurogênese também, diferente do THC. Tá? Que em altas doses ele acaba prejudicando, mas o canabidiol isolado, ele também ajuda na neurogênese. Então, já é mais um tratamento. E assim, o TDAH, você imagina que ele é um espectro, como autismo, é um espectro. Sim. Você vai ter os casos leves, que você vai poder tratar com neurosuplementação, você vai tratar com as terapias que vocês fazem. Aliás, eu gostaria muito que vocês falassem sobre isso também, né? Porque eu falo assim, o tratamento de desintoxicação, desinflamação e desparasitação, a gente fala assim, é para todos, né? E entra muito, né, nessa parte de comportamento, né? Desde ter o espectro, o TDAH, porque a gente já vai desinflamando, apesar, às vezes, eu ter clientes que, às vezes, nem tem um diagnóstico. Por isso que eu perguntei tanto nisso, porque, às vezes, eu já vejo que tem uma tendência, às vezes não foi procurar um especialista para ter um diagnóstico e a gente já começa a fazer esse trabalho de limpeza que eu falo do terreno biológico, que é tirar as toxinas, melhorar a alimentação, porque a alimentação, como também a gente já falou em outros podcasts, ele é inflamatório muitas vezes, na maioria da alimentação comum de todos, e aí já começa a ter o benefício da melhora do comportamento. Tirar glúten, laticínios, gente, você já vê melhora. Você já vê melhora dos sintomas. Né? E tem outras terapias, né, na parte de vibrações, por exemplo, tem um aparelho NeuroSpa, que ele vai fazer uma neuroestimulação que vai regular essas sinapses. Então, fazer aquele caminho, porque quando você tira a toxina, né, imagina que às vezes essa sinapse que é dentro do neurônio, gente, tem a sinapse que vai fazer, acho que você pode explicar melhor, mas é mandar informação para o outro neurônio para reagir àquele comportamento. E aí, muitas vezes, ele tá com aquele receptor com um caminho inverso, né? Não está fazendo aquele caminho que faz a qualidade de um comportamento, né? Que beneficie, seja saudável. E aí, quando a gente tira a toxina, a gente tem que fazer esse novo caminho. E essa neuroestimulação, né? Pelos estímulos, que tem um aparelho chamado NeuroSpa, quando ele estimula, é como se ele sinalizasse um novo caminho, conduzisse a pessoa a entender. Então, eu falo assim, é como se você pegar um carro, todo dia você fazer o mesmo caminho. Quando você começa a mudar de caminho, você fala assim, opa, peraí. Aí você começa a reconhecer. Aí depois você começa a entender, fazendo aquele novo caminho. Então, é mais ou menos isso que a gente vai conduzir a estimulação neural. Que engraçado, porque eu sempre dou esse exemplo. Sempre dou esse exemplo do caminho. Às vezes eu falo, a gente está na cidade de São José dos Campos, né? Para quem conhece, né? São José. A gente tem alguns parques aqui em São José, né? E aonde eu atendo o meu consultório, até o Parque Santos Dumont, tem 3 caminhos diferentes. Sempre dou esse exemplo. Olha, você pode ir pela Avenida 9 de Julho, você pode ir pela Demar de Barros, ou você pode ir pela José Longo. Só que você está acostumado a ir toda vez, você vai pela José Longo. E isso é um circuito neural, é um caminho que você criou no teu cérebro. O neurônio X vai conversar com o neurônio Y, que vai conversar com o neurônio lá do córtex pré-frontal, que vai chegar no hipocampo, que vai chegar no giro do cíngulo, que vai para a amígdala. É um caminho que você cria. E aí, eu acredito que esse NeuroSpa, que é esse aparelho que você tem, ele deve modificar esse caminho que a pessoa... Isso. Ele estimula, modula,
vai sinalizar, né, aquele que está enfraquecido, porque muitas vezes ele não está recebendo, né, está impedindo, muitas vezes por toxicidade mesmo, e aí é como se ele despertasse, né, fala, opa, tem esse caminho, tem essa via aqui que você não conhece. E é interessante falar sobre isso, porque aí me lembra um equipamento que a gente tem, que é o capacete. Ele é muito legal para isso, porque o capacete, ele tem LED vermelho e infravermelho. E o que ele vai fazer? Existem alguns estudos que quando o paciente tem essas alterações neurológicas, existe uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. E, às vezes, uma rigidez das artérias que irrigam o cérebro. Então, o capacete, ele vai... Não vai nutrientes, né, Mari? Isso, não vai nutrientes. Aumenta a vascularização. Exatamente. E na osteopatia, a gente tem a lei da artéria, onde não chega sangue, não funciona adequadamente. Então, essa é uma lei muito importante na osteopatia. E quando a gente usa o capacete, a gente utiliza... Ele libera óxido nítrico, que vai relaxando as artérias que estão rígidas, vai aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e vai aumento da BDNF. E vai aumentando a neurogênese. Ele consegue fazer isso. Ele é usado até lá fora para pós-AVC, para tratar... Ele é usado para Alzheimer, para depressão, muito legal, insônia. Já usei esse aparelho, e você já teve experiência, ou a Samantha, em usar em TDAH essa questão do capacete? TDAH eu nunca usei, para saber, mas... Eu já usei. Eu já usei o seu, porque eu tenho TDAH. Sem querer falar coisa pessoal. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele é ótimo para pessoas que, por exemplo, estão fazendo concurso, precisam memorizar melhor, porque ele aumenta a capacidade de memorização do cérebro. Então, acho que seria bem interessante, assim, acho que ele atua de forma Então, quando eu começar um novo estudo, tá? Pode me... É legal. eu recomendo, viu? Mas, assim, é interessante até eu falar aí, já que eu me expus aqui, né, para falar, assim, o TDAH, gente, não é nenhuma doença, ninguém tem aquela doença, nós estamos, tá? Tudo é muito passageiro. Então, assim, a gente aprende com o tempo e através das terapêuticas a utilizar aquelas características que a gente tem para o nosso bem. Então, como eu falei, pessoas com TDAH são muito inteligentes, têm grandes ideias, têm dons artísticos. Então, assim, buscar tratamento não é para você... Você não vai... Não espera uma mudança, você vai aprender a usar das suas qualidades, porque são pessoas que têm bastante qualidades, né? Muitas vezes têm mais qualidades do que as imperfeições. Eu já conversei com mães que relatam, assim, como teve o diagnóstico, elas se sentirem muito mal por conta disso, né? Como se não tivesse possibilidade de qualidade de vida, né? Agora lascou, não tem mais o que eu fazer. E não é isso, né, Samantha? Como de jeito nenhum. E você vê que tem bastante, porque assim, eu vejo muitas crianças indicadas por escolas para fazer essa investigação. Você tem essa questão aí de crianças te procurarem? Tem, inclusive encaminhadas pela escola. Assim, gente, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, porque a gente trabalha com medicina integrativa. Então, na medicina integrativa, tem muitas ferramentas. Agora, se você passar com talvez um colega, alguém... é Ritalina e pronto, você não espera que vai ter resultado. Até porque essas pessoas com TDAH, elas são muito impulsivas. Os 3 tipos, tá? São pessoas muito impulsivas. Às vezes elas têm uma desinibição do controle emocional. Então, a Ritalina, metilfenidato e essas substâncias que são à base de anfetamina, o que elas fazem? Elas pioram isso. Elas pioram sintomas de ansiedade, piora a irritabilidade, piora os impulsos. Então, se você colocar na balança, você vai ver que muitas vezes usar uma medicação dessa vai trazer mais malefício para o paciente do que se você fizer um tratamento integrativo, de fato. E se a gente pensar, né, na toxicidade que qualquer medicamento, né, a longo prazo use, que é uma sobrecarga do processo do fígado, e o fígado está relacionado, que a gente já falou bastante aqui, que é de desintoxicar naturalmente o nosso corpo, e o TDAH tem muito a ver com intoxicação. Então eu falo assim, você já está agravando ao longo prazo, eu acho, assim, o potencial de qualidade de vida, porque aí eu falo de neurogênese, né, como a gente estava falando.
A pessoa ela não vai ter neurogênese se ela usar um medicamento para tratar aquilo. É como se você pegasse ali a pontinha do iceberg. Eu só tô vendo ali a pontinha do iceberg. Eu vou começar a bater no iceberg para ver se o iceberg some. E outra coisa, né, Samantha? Existe uma relação do sono com o TDAH? Mari, ótima pergunta. Existe sim, tá? Pessoas com TDAH, tem estudos, né? Tanto no autismo quanto TDAH, que são doenças que elas ocorrem até concomitantes, tá? Uhum. É comum o paciente com autismo ter TDAH. Não é comum o paciente com TDAH ter autismo, tá? Mas é comum em ambas patologias uma diminuição da melatonina. Uhum. Então, pessoas com TDAH, elas têm muito problema, primeiro, no ciclo circadiano, né? Que é aquele ciclo que ele ajuda a produzir os hormônios na hora certa, os neurotransmissores na hora certa, o intestino funcionar naquela hora, né? Ela tem problema com essa rotina biológica, então ela tem problema de sono. É muito comum ter insônia. E você percebe isso em bebezinho, tá? Se você tem um bebezinho em casa, que você vê que ele não dorme à noite, ou ele troca o dia pela noite, ou ele acorda várias vezes à noite para mamar, ou ele fica brincando à noite. O sono agitado também. O sono agitado, sonha muito, se mexe muito à noite, você tem uma grande chance de ter uma criança com TDAH em casa. Porque eu percebo assim, quando a gente não dorme bem, a atenção no dia seguinte fica péssima, né? E eu falo isso porque eu sou mãe. Então, assim, uma das coisas que me afetou muito, a dificuldade de concentração, foi a época que o Léo dormia muito mal, né? Então, acordar várias vezes, não rende, né? Você não consegue focar, você não consegue... Então, eu acredito que tenha se a pessoa já tem uma disfunção e ela não dorme bem, com certeza isso vai agravar, né? Então, investir também no sono da criança ou da pessoa é um papel importante, né? Sim, com certeza. Você falou de ciclo circadiano. A melatonina é muito importante. Você falou de ciclo circadiano. Existe um óculos desenvolvido na Austrália que ele tem essa função de regular o ciclo circadiano através da luz. Então, você coloca, essa luz vai irradiar. E é impressionante, já consegui tirar paciente que só conseguia dormir 1 da manhã, o paciente ficar com raiva de mim, que chegava às 9h30 da noite, ele estava pescando, assim, morrendo de sono. E é uma terapia externa, né, também, que pode auxiliar isso daí. Bacana. Eu acho que o princípio do tratamento, assim como a gente já falou nos outros podcasts, assim, como todas as patologias, porque não é porque é uma patologia que atinge a nível cerebral que a gente vai tratar diferente. É o que a gente tem falado em todos os nossos podcasts. É modulação intestinal, porque o cérebro está respondendo à função intestinal. Primeiramente é detox, desparasitação, eliminação de metais pesados, só que também a gente precisa também, muitas vezes, né, como já é uma doença que se instalou no corpo, né, somático, vamos dizer assim, às vezes a gente vai precisar suplementar também. E aí, dentro desses suplementos, a gente vai trabalhar com a desinflamação, né, diminuir a neuroinflamação, e também alguns suplementos que vão ajudar na cognição. Por exemplo, o Cordyceps sinensis, que é um cogumelo que ele ajuda, né, nessa coisa cognitiva. Que já é imunomoduladora também. Imunomodulador. Tem a fosfatidilcolina, fosfatidilserina, que auxilia na bainha de mielina, o impulso elétrico ficar mais eficaz. A gente tem o canabidiol, que é maravilhoso, isolado também. Então, a parte de GABA também utiliza ou não nesse caso? O GABA depende muito do tipo do TDAH, né? Tá. No TDAH predominantemente hiperativo, é ótimo utilizar o GABA, porque o GABA ele vai contrabalancear o glutamato. Porque no caso do TDAH hiperativo, essas crianças, né, o adulto, eles têm muito da questão da excitabilidade glutamatérgica, que não tem nada a ver com o glutamato da comida, tá, gente? Mas aí também o glutamato da comida também é algo neuroinflamatório. O glutamato da comida, ele aumenta o glutamato endógeno. Isso. Tá? Ele atravessa a barreira hematoencefálica e ele também causa também de muitos distúrbios
neuropsiquiátricos também, né? E o que a gente tá falando, gente, de glutamato é o que a gente encontra muito no salgadinho. Batata frita. Sazon. Miojo. Só pra deixar esses temperos, né? Artificiais. E toda comida industrializada é rica em glutamato, né? Pra realçar o sabor. Ô, Thaís, e fala também, você tem algumas coisas que você usa aí, algum pulo do gato aí pra gente, nesses pacientes? No caso, assim, eu sempre vejo a gente fala assim, eu não vejo o diagnóstico, eu vejo o indivíduo. Esse é o principal que eu levo para minha consulta, né? Então, assim, é muito individual na questão do que eu vou ver que ele tá precisando mais de ajuda. Então, assim, o principal que a gente fala, que a gente já vai falar no próximo podcast, porque é importante, a questão do sono. Então, esse é o que a gente já conversou, que é um dos pilares principais. Às vezes, não vou começar nem pela alimentação, vai também depender da dinâmica desse cliente, desse paciente, né? Porque também já chegou criança, né? Mãe querendo já mudar a alimentação. Eu falo, pera, vamos modular primeiro a parte do sono, que eu acho que é o mais importante, para depois a gente conseguir uma recuperação com a alimentação. Então, o caminho eu trabalho muito individualizado. Esse caminho, então, eu conheço as patologias, mas o princípio é fazer todo o processo da desintoxicação, desinflamação, para que a gente consiga colocar em ordem a casa. Eu falo assim, é como se a gente tivesse aquela limpeza geral. Ver onde está pior ali, para dar um equilíbrio, e aí depois trabalhar mais específico, né? Exatamente, né? É isso aí. E mais alguma coisa, assim, o caminho para quem tem uma desconfiança, qual é? Eu acho que é assim, primeiramente procurar um profissional que seja especialista em saúde mental. Isso eu acho que, né, um neuro ou um psiquiatra, eu acho que, sem querer puxar a sardinha para mas para você ter o diagnóstico, pra você por ter isso que eu tô te perguntando. E aí, fez o diagnóstico, né, você vai ter ali as orientações, né, no caso, como a gente trabalha com medicina integrativa, a gente tem várias ferramentas para orientar o paciente, né? Se você não for no médico integrativo, provavelmente ele vai passar uma medicação e pronto, né? E no máximo encaminhar para uma terapia, né? Mas a gente está falando sobre isso, sobre quantas ferramentas a gente tem para poder trabalhar com esse paciente, né? Então, a primeira coisa é procurar um profissional habilitado, um profissional de preferência integrativo, se necessário, fazer avaliação neuropsicológica e buscar aí a multiprofissionalidade, né, a multidisciplinaridade para trabalhar as questões alimentares, as questões comportamentais. Que na parte alimentar impacta, a gente já falou um pouquinho, impacta bastante, né? E acho que essa busca, né, eu falo assim, é muito importante porque é o que eu falei para vocês, eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho TDAH, mas e aí? Né? Como se já virou desculpa também. Eu esqueci. Isso é muito importante, né? Eu sei que a gente tá já acabando aqui, né? Isso. Mas a pessoa com TDAH, ela tem muita tendência a dar desculpa pra tudo. É mesmo? Tudo é o TDAH. Eu não vou fazer isso porque eu tenho TDAH. Eu não vou fazer isso porque eu tenho TDAH. Eu esqueci de fazer aquilo por causa do TDAH. E não é assim. Usa de pelo muleta, contrário, né? Pelo contrário. Se você tem TDAH, aí que você tem que se esforçar mais. Você vai colocar um pouquinho mais de esforço para você conseguir fazer aquilo. Porque não é uma pessoa incapaz. Pelo contrário, é uma pessoa muito capaz, mas que ela precisa treinar o cérebro dela de uma maneira... É como se fosse assim, você vai na academia, igual você falou do músculo. Ela vai ter que botar um pouquinho mais de carga. Eu quero treinar o meu bíceps, tá? Eu tô treinando lá com 2 halterzinhos de 2 quilos. Essa pessoa vai ter que treinar com halterzinho de 3 quilos. Ela vai ter que colocar um pouquinho mais de esforço até o cérebro dela aprender a fazer aquilo. Porque muita coisa ela já aprendeu, certo? Ela já aprendeu a tomar banho, ela já aprendeu a escovar o dente, ela já aprendeu a se arrumar, ela já aprendeu a fazer a própria comida. Então, ela pode aprender a fazer qualquer coisa, só que tem que treinar um pouquinho mais. Você vê muito a presença de parasitas nos exames dos pacientes com TDAH? Ou você...
Eu vejo presença de parasitas em todo mundo. Todo mundo. Tá? Eu não sei te responder se com TDAH, mas eu vejo com todos os meus pacientes. Todos os meus pacientes têm sintomatologia de parasitas. Todos. Porque, assim, sem exceção. Várias coisas que você falou, eu identifiquei no meu filho, que depois que eu fiz a desparasitação, melhorou muito. Ele estava muito irritado, então tinha comportamento, assim, extremamente de irritação, assim, e melhorou muito, assim, depois que a gente fez a desparasitação. Até na escola eu tive esse feedback do quanto ele evoluiu, assim, emocionalmente, porque ele tinha surtos de raiva, de bater nos amiguinhos, e agora não. E foi assim, junto com a desparasitação. E a professora falou assim, antes ele surtava e gritava e quebrava as coisas, e agora ele fala assim, professora, você pode me ajudar? Esse amiguinho está me incomodando. Que feedback legal, Mari. Esse amiguinho está me incomodando. Mas é porque os parasitas, eles liberam neurotoxinas também, né? Assim como os fungos também, né? E como já é uma área sensível para eles, né? Assim, no diagnóstico de TDAH, eu acho que aí há uma exacerbação dos sintomas, né? É interessante. Gente, muito interessante. Super adorei. Legal, né, gente? Aguardem os próximos podcasts. Curtam, se inscreva e até mais.